Oi, pessoal. Nós estamos aqui, o canal X Química. Eu sou a professora Lígia Lobo e nós vamos estudar os princípios básicos da termoquímica. O que eu quero fazer com vocês? Pensem que eu sou como uma professora particular, que estou dando aula para você especificamente. Seja lá quem é você que está me ouvindo agora e vendo, né, logicamente. Então, qual é a dinâmica que eu quero usar? Qual é o recurso que eu quero usar? Eu quero fazer como se você estivesse escrevendo no seu caderno e eu estou escrevendo aqui no meu, colocar as coisas principais, depois eu vou tirar uma foto, colocar no Instagram, colocar no Pinterest, colocar no Facebook do X Química, para que vocês tenham acesso a essa página e possam fotografá-la, possam baixar, possam copiar, fazer o que vocês quiserem, mas que tenham esse assunto de uma maneira bem tranquila, um assunto de uma maneira bem, de uma forma que vocês possam entender e tirar todas as suas dúvidas. Então, tem termos, tem coisas que eu vou repetir várias vezes, porque a minha intenção é que você entenda muito bem o básico. Quando você entender muito bem o básico, você vai estar pronto para fazer, vamos supor, outros exercícios mais complicados, fazer alguma outra coisa com a termoquímica, que seja um assunto mais difícil de ser entendido. Mas, por enquanto, a ideia básica é essa, vocês terem as noções. Então, vamos primeiro entender o que é termoquímica. Termoquímica, a gente fala que é o estudo, olha aqui, o estudo da quantidade de energia. Peraí que eu errei aqui, vai ficar feio. Ó, estudo de quantidade de energia. Está relacionado com energia, mas energia de quem? Das reações. Está bem? Toda reação química, para ela acontecer, ela vai precisar de energia. E é essa energia que nós vamos estudar. Como é que se representa? A gente representa por H, tá? Então, o estudo a gente vai representar por H, e esse H, o nome dele é entalpia, tá bom? Então, olha aqui, ó, entalpia é o nome do estudo. Então, a gente fala que o estudo da quantidade de energia é entalpia, e a entalpia se representa pela letra H. Ótimo. Então, o que seria o ΔH? O ΔH, ele é a variação de entalpia. Quando você tem uma reação, como é que é essa reação? A reação você tem A mais B dando C mais D. Isso daqui a gente chama de reagentes, que são as substâncias que eu vou juntar para formar os produtos. Tá certo? Então, o que acontece? Essa primeira parte aqui, a parte dos reagentes, é a quantidade de energia inicial. E essa quantidade aqui, que é a quantidade dos produtos, é a quantidade de energia final. Então, eu tenho aqui entalpia inicial. E aqui eu tenho entalpia final. Ou seja, quantidade de energia inicial, quantidade de energia final. E esse ΔH, ele é justamente isso.
a quantidade de energia final menos a quantidade de energia inicial. Deixa eu só arrumar aqui para que vocês possam ver direitinho, tá certo? Olha aqui, ó. Então, ΔH é a quantidade de energia final menos a quantidade de energia inicial, tá? Então, olha, primeiro conceito. Então, vamos lá. Repetindo, o que é termoquímica? É estudo da quantidade ou conteúdo de energia das reações. A gente representa por H, que significa entalpia. ΔH é variação de entalpia. Quando eu tenho uma reação, por exemplo, A mais B dando C mais D, eu vou ter os reagentes e os produtos. Essa seta aqui indica exatamente isso. O lado de cá é reagente e o lado de cá é produto. A seta indica para que lado está indo a reação. HI é a entalpia inicial, ou seja, a quantidade de energia inicial. E HF, o que é? Entalpia final, quantidade de energia final. E o ΔH? ΔH vai ser a energia final menos a energia inicial. Nós temos dois tipos de reação. Nós temos as reações endotérmicas. O que é uma reação endotérmica? Endotérmica é aquela que, agora eu vou escrever uma letra bem grande, é aquela que absorve energia. Certo? Então, isso é uma reação endotérmica, ela vai absorver energia. E eu tenho as reações exotérmicas. O que acontece com a reação exotérmica? Ela vai liberar energia. Até aqui tudo bem? Então, olha aqui, ó. Você tá vendo que você tem uma reação endotérmica, a reação endotérmica absorve energia, e você tem a reação exotérmica, que ela libera energia, tá? E como é que eu vou juntar isso com isso que eu tô vendo, que é a entalpia? Vamos ver, então, os gráficos para poder entender como é que isso funciona. Olha aqui, gente, gráficos. Desse lado aqui, eu vou colocar a reação endotérmica, tá? Ó, reação endotérmica. O que acontece com a reação endotérmica? Vou montar um gráfico aqui, ó. Desse lado aqui, eu tenho essa seta do gráfico, eu tenho aquilo que eu chamo de quilocalorias por mol, ou quilojoules por mol, ou calorias por mol, ou joules por mol, que é a unidade da energia, ou seja, a unidade da entalpia, tá certo? É medido em quilocalorias por mol ou quilojoules por mol. E essa reta é uma reta numerada. Então, vamos supor, aqui tem 100, aqui tem 200, aqui tem 300, aqui tem 400, o quê? Quilocalorias por mol. Então, vamos pegar a reação que a gente usou lá em cima, A mais B dando C mais D. Numa reação endotérmica, você sabe que vai receber calor. Então, vamos pegar. A reação, ela começou aqui embaixo, ó. Aqui embaixo. Aqui embaixo eu tenho A mais B, tá certo? Ela começou com 100, ó. 100 quilocalorias. Com o passar do tempo, formou o produto e veio aqui para cima, olha aqui, ó. E eu tenho aqui C mais D. Então, aqui eu tenho os reagentes e aqui eu tenho os produtos. Você tá vendo que subiu? A quantidade de energia aumentou. Essa subida aqui é o ΔH. É a diferença entre aquilo que começou e aquilo que finalizou. Essa diferença, então a gente vai falar que o ΔH é o H
final menos o H inicial. Então, vai ser como o ΔH aqui? O ΔH vai ser igual a 400 menos 100, que vai dar 300 quilocalorias por mol. Tá vendo que é um número positivo? O que significa isso? Sempre que a reação for endotérmica, o ΔH dela vai ser maior que zero. Sempre vai ser positivo o ΔH, tá bom? Então, agora, vamos passar um traço aqui, para que você fique com um gráfico, o outro gráfico do outro lado. E aqui, ó, uma reação exotérmica. Ó, uma reação exotérmica. O que é uma reação exotérmica? Uma reação exotérmica, ela vai liberar calor, não é isso? Então, a gente vai fazer o mesmo gráfico. Olha aqui, ó, mesmo gráfico. Então, aqui é quilocalorias por mol, que eu já falei para vocês. Quilocalorias por mol significa a unidade que eu uso para a quantidade de energia da reação, que é a entalpia, tá certo? É a medida em quilocalorias por mol. Vou numerar do mesmo jeito, ó, 100, 200, 300, 400, tá bom? Só que na endotérmica houve uma absorção de energia, mas na exotérmica o que vai acontecer? Vai ter uma liberação de energia. Então, a reação vai começar por aqui, ó, exemplificando, né? Então, eu tenho aqui, ó, A mais B, que são os reagentes. O que vai acontecer? Com o passar do tempo, ela vai perder energia. Vamos supor que venha parar aqui, ó, C mais D. Aqui eu tenho reagentes e aqui eu tenho produtos. O que acontece agora quando eu calculo o ΔH? O ΔH vai ser H final menos H inicial. Onde começou a reação? Não foi em 400? Onde terminou? Não terminou em 200? Então, o ΔH vai ser igual a 200 menos 400, que vai dar igual a menos 200 quilocalorias por mol. Então, o que acontece? A reação exotérmica, sempre, o ΔH dela vai ser menor que zero. Sempre vai ser um número negativo, tá bom? Então, agora eu vou dar uma paradinha que eu vou virar a página para a gente continuar com as explicações e falando mais sobre termoquímica. Oi, gente, voltando aqui. Falei para vocês que eu só virar a página, então virei para ficar as coisas bem organizadas, como a gente já tinha conversado no começo do outro vídeo. Então, começo do outro vídeo não, vai ficar um vídeo só, né? Então, um vídeo só, do começo desse vídeo. A gente está estudando termoquímica, que é conteúdo de energia de uma reação, tá certo? Agora, eu preciso saber que tipos de conteúdo de energia eu tenho, que tipos de entalpia eu tenho. Então, ó, tipos de entalpia. Por que eu tô falando tipos? Porque existem vários tipos de entalpia, né? E a gente vai ver cada um deles. Entalpia é energia. Então, vamos supor, eu tenho a primeira aqui que eu quero falar com vocês, que é a entalpia de formação. O que é uma entalpia de formação? É a quantidade de calor na formação de um produto. Só que nesse caso da entalpia de formação é muito específico, porque quando eu quero formar uma substância, eu vou formar sempre a substância a partir dos seus elementos mais simples. Então, eu vou dar um exemplo bem facinho. Então, por exemplo, água. A água, a gente sabe que é uma substância. Como é que é formada a água? Você sabe que a água é formada de hidrogênio e é formada de oxigênio. São as duas partes dela, são os dois átomos que formam essa molécula determinada como água. Só que
O hidrogênio, ele não vem desse jeito na natureza, ele não aparece dessa forma, ele aparece como? Ele aparece como H2 e gasoso. E o oxigênio também não aparece desse jeito, ele aparece como O2 e gasoso. A partir daí, e eu tenho que ter ciência disso, eu tenho que ter ciência, saber quais são as substâncias que formam e qual é a forma como ela aparece na natureza de forma mais abundante. Você quer ver uma coisa? Por exemplo, CH4, que é o gás metano. O gás metano, ele é formado de carbono e é formado de hidrogênio. Hidrogênio eu já sei, que eu vi aqui em cima, que é H2 gasoso. Agora, que carbono é esse? Você tem carbono fulereno, você tem carbono grafite, você tem carbono grafeno, você tem carbono diamante, você tem vários tipos de carbono. Que carbono que é que eu vou usar? Eu vou usar o carbono grafite. E por que eu uso o carbono grafite? Porque é aquele que existe em maior quantidade e é o estado mais estável do carbono, tá bom? Então, agora, como é que eu vou escrever uma reação de formação? Então, vamos lá, olha lá. Reação de formação do CH4, tá bom? Toda vez que você vai fazer a reação de formação de uma substância, você tem que lembrar que você vai formar sempre 1 mol, ó, 1 mol. Se não for formação de 1 mol, não é reação de formação, é outra coisa, tá bom? Então, olha aqui, CH4, eu quero formar isso. Então, como é que eu faço para formar isso? Eu vou ter que juntar carbono grafite mais H2 gasoso, me dando CH4. Só que, peraí, tem uma coisa aqui que não tá dando certo. Carbono grafite tá aqui. Tem um carbono aqui, tá beleza. Só que aqui eu tenho 2 hidrogênios e aqui eu tenho 4. Como é que eu faço para balancear essa reação? Eu vou colocar um 2 aqui na frente, que multiplica 2 vezes 2, 4, aqui vai dar 4. Lembra sempre de uma coisa, o número que você coloca aqui na hora do balanceamento, ele vai multiplicar todos os elementos que estiverem aqui, tá? E esse número nunca pode vir para cá, porque aí você tá mudando a substância, você tá fazendo uma outra substância. H2 é H2 e acabou, você não pode mexer aqui. Você vai colocar sempre o número do balanceamento na frente da substância, tá bom? Aí eu tenho CH4, aí CH4, uma molécula, isso daqui é a reação de formação. Essa reação de formação, ela vai ter uma entalpia de formação. E essa entalpia de formação, gente, vocês não vão ficar decorando, tá? Ninguém vai ficar decorando entalpia de formação, porque são tabelas. Essas tabelas, elas são dadas no momento em que você vai fazer o exercício. Então, por exemplo, é dada uma reação para você e essa reação é para você calcular a entalpia da reação através das energias de formação. Então, é dado uma tabelinha com as energias de formação e você calcula a entalpia através disso, utilizando sempre ΔH igual a H final menos H inicial. Lembrando que H final é dos produtos e o H inicial é dos reagentes, tá certo? Se tiver 3, 4 reagentes, você vai somar todas as entalpias de formação. Dos produtos, a mesma coisa. Tem já o vídeo com o exercício feito, é só vocês buscarem lá no canal X Química, o vídeo tá feito com essa entalpia de formação, tem um exercício e a resolução dele, tá? Aqui a gente tá fazendo uma retrospectiva, nós vamos fazendo um resumo para que vocês entendam cada uma delas e para que eu possa dar sequência ao estudo da termoquímica, tá? Essa parte toda eu já fiz em exercício e em aulas,
e também pelo site do canal X Química. A gente tem o site, e esse site, ele está com as aulas lá. Claro que você vai encontrar maiores informações, você vai encontrar uma linguagem mais sofisticada, e por isso que eu estou usando esse recurso para que você possa entender o básico. Nós temos também entalpia de combustão. Gente, o que é combustão? Combustão é botar fogo, né? Nós vamos botar fogo aqui, vamos queimar tudo. Quer dizer, eu não vou queimar coisa nenhuma, porque se eu queimar, eu tô ferrada, né? Então, olha aqui, ó, entalpia de combustão. O que é entalpia de combustão? Toda vez, ó, isso é regra, hein? Toda vez que você tiver um elemento, uma substância orgânica, que nem o CH4, que é o gás metano, ele é uma substância orgânica. O que é uma substância orgânica? Formada de carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio e outras substâncias em menor quantidade, mas a base da química orgânica são os carbonos e os hidrogênios, que formam a maior parte, que são os hidrocarbonetos. Aí depois você tem os álcoois, que vem o carbono ligado com o H, você tem cetona, aí por aí vai. Aí a gente também vai chegar na química orgânica. Mas lembra sempre que quando você tiver composto orgânico, toda vez que ele sofrer uma combustão, e para combustão você precisa de oxigênio, não tem outro jeito, sem oxigênio não tem combustão, ele vai dar combustão completa. Guarda isso que eu estou te falando, é combustão completa. A combustão completa, ela vai te dar gás carbônico e água, tá? Água em forma de vapor e gás carbônico em forma de gás. Esse CH4 é gasoso também, tá certo? Então, nessa entalpia de combustão, é a mesma coisa que eu falei para vocês na entalpia de formação. Eu vou queimar 1 mol da substância, 1 mol. Então, eu não posso mexer no que está escrito aqui, tá? Então, como é que eu vou fazer para balancear essa substância? Eu sempre aconselho, comece pelos carbonos, depois vai para o hidrogênio e finalize com os oxigênios. Carbono eu tenho 1 desse lado e tenho 1 desse lado, então tá balanceado. Hidrogênio, eu tenho 4 hidrogênios desse lado e aqui eu tenho 2 hidrogênios. Então, o que eu faço? Eu vou colocar um 2 aqui, vai ficar 2 vezes 2, 4 hidrogênios. Mas aí o que acontece? Lembra que eu falei que esse número multiplica todo mundo? Então, vai ficar 2 oxigênios mais 2 oxigênios desse lado. Ao total, eu tenho 4 oxigênios aqui, ó. Eu tenho 4 oxigênios no total aqui. Como é que eu faço para ter 4 oxigênios aqui? Eu coloco um 2 aqui, ó. 2 vezes 2, 4. Eu não mexi aqui. Aqui eu não posso mexer, mas aqui eu posso. Então, eu tenho aqui, ó, a entalpia de combustão. Eu tenho a reação balanceada bonitinha. Mais uma vez, você não vai decorar nenhuma entalpia de combustão. É a mesma coisa aqui. É dado uma reação para vocês e pedem para vocês calcular o ΔH da reação baseado nas energias de combustão das substâncias. Aí é colocado uma tabela e é dado as energias para você. Tem um exercício desse também lá no canal, resolvido bonitinho para vocês entenderem. E agora tem uma última coisinha que eu quero falar com vocês, que é a entalpia de energia de ligação. O que é energia de ligação? Gente, imagine o seguinte, quando eu vou montar uma molécula, o que eu preciso na hora que eu estou montando uma molécula? Vamos supor C2H6, tá? Eu tenho 2 carbonos e 6 hidrogênios. Para montar essa molécula, os carbonos vão ficar assim, ó, carbono com carbono, tá? Aí eu tenho 3 hidrogênios aqui, 1, 2, 3, e aqui também, ó, 1,
2, 3, tá certo? Isso daqui é energia, isso daqui é uma, desculpa, isso aqui é uma molécula que a gente chama fórmula estrutural. Essa aqui é a fórmula molecular e essa é a fórmula estrutural. O que está acontecendo aqui? Quando você faz desse jeito, pensa comigo, para poder ligar o carbono com o hidrogênio, eu tenho energia aqui, certo? Energia. Se eu quero desmontar essa molécula para poder fazer alguma outra coisa com ela, transformar ela numa outra substância, para eu quebrar isso daqui, o que acontece? Ela vai ter que absorver energia. Então, sempre a quebra de ligações absorve energia, tá? Então, sempre a quebra de ligações vai absorver energia. Então, o que acontece? Sempre que eu tiver a reação que eu estou montando, deixa eu só arrumar o caderno um pouquinho, sempre que eu tiver a reação que eu estou montando, o H, o delta H, do lado da quebra de reações, então vamos colocar delta H dos produtos, desculpa, gente, delta H dos reagentes, ele sempre vai ser um delta H positivo. Por que positivo? Porque sempre vai absorver energia. Agora, imagine o seguinte, isso daqui, eu vou fazer uma reação e vai me dar uma outra substância. Vamos supor que seja essa daqui. Certo? Eu fiz uma outra reação. Então, o que aconteceu aqui? Aconteceu aqui, ó, eu tenho 4 hidrogênios, 5, 6, aqui eu tenho 6 hidrogênios, 2 carbonos, mas são substâncias diferentes, completamente diferentes. Não tem nada a ver uma com a outra. O que aconteceu? Quando esses átomos se separam, absorve energia para poder quebrar as ligações, mas na hora que eles se juntam, parte da energia é liberada. Então, aqui, o que acontece? Aqui libera energia, tá? E nessa liberação de energia, eu vou ter um delta H negativo. Então, o delta H dos reagentes será positivo na entalpia de ligação. Ó, energia de ligação. Eu vou ter um delta H positivo para os reagentes e um delta H negativo para os produtos. E como é que eu vou calcular o delta H quando for dado um exercício desse tipo? É uma soma simples. Delta H, você pega o valor dos reagentes, soma com o valor dos produtos e dá o valor do delta H da reação. Também tem um exercício desse lá no canal resolvido para vocês entenderem. Gente, por enquanto nós vamos ficar por aqui, porque na nosso próximo momento juntos, eu vou usar esse mesmo caderninho aqui e vamos fazer o que com ele? A gente não vai jogar no lixo, não. Nós vamos falar sobre lei de Hess, tá? No canal X Química, desculpa, já tem a lei de Hess colocada lá, explicada. A gente tem o blog também, que é o blog X Química, que também tem a lei de Hess, que tá tudo explicadinho lá bonitinho para vocês. E agora nós vamos para essa parte, que é a parte em que eu sou a sua professora particular e estou explicando ponto por ponto para você. Agora, dúvidas, manda para mim. Manda através do Facebook, manda através do site, manda através do blog, por onde você quiser. É só colocar a sua dúvida
que na medida do possível a gente vai tentar resolver. Como eu disse para vocês, meu nome é Lígia Lobo, agradeço a sua atenção, agradeço a sua audiência e te aguardo no nosso próximo vídeo, que será a Lei de Hess. Nós vamos terminar essa parte de termoquímica e depois nós vamos entrar em cinética química. E isso tudo é para que você, que está em casa, que está aí arrancando os cabelos por conta da falta das aulas, possa estudar e fazer um vestibular decente. Hoje eu escutei até que o vestibular da Unicamp não vai usar as notas do Enem, porque o Enem vai ser depois, né? Então, o vestibular da Unicamp será as provas da própria Unicamp, que não costumam ser provas muito fáceis, assim como a FUVEST também vai ter suas próprias provas. Então, eu acredito que vocês precisam não só de um gás a mais, mas também de um esforço no sentido de buscar aquilo que vocês querem. E a hora é essa. A hora é essa, é sentar, estudar, tentar entender e conseguir, porque com certeza você vai. Um abraço e até!